Meu envolvimento com o punk hardcore, assim, eu acho que foi através da bike, na verdade, né? Que eu era da BMX e aí eu comecei a escutar as músicas e aquilo começou a me tocar de alguma forma, assim, né? Me motivava a andar de bike, por exemplo. Só que não tinha não tinha uma consciência política das coisas ainda, das letras, né? De nada disso, assim. Aí eu acho que o que me pegou assim foi quando um dia eu resolvi ir num show. Daí eu peguei e tava rolando um show na cidade, tinha um menino que organizava algumas coisas e eu fui e o cólera tava tocando. E pra mim aquilo abriu as portas assim, né? Eu falei, meu, é, é isso que eu quero, assim. Eu gostei muito do que foi falado, eu me identifiquei com as palavras ali. A partir disso, eu tinha aquele conhecimento bem vago, né? Por morar no interior, é, não ter tanta informação, não vinha muita informação, né? Então eu não sabia, por exemplo, o que era um fanzine em 88, assim, né? E aí eu, eu fui buscar isso. Aí eu fui na loja desse menino que organizava os shows e ele me passou um fanzine. Ele falou, ó, eu faço uma revista que é bem legal, que é um fanzine. É uma revistinha artesanal, assim, eu coloco endereço das bandas que eu gosto, entrevistas das bandas que eu gosto, escrevo alguns textos e tal. Se você quiser pode ficar, é de graça, né? Eu achei aquele encantador, né? Pô, o cara vem me dar uma revista dele de graça, assim, né? Aí levei pra casa, aí comecei a ler, aí eu olhei que tinha, que hoje chamam de flyer, né? Daí, mas antes não tinha um outro nome, assim, tinha vários panfletinhos com endereços de bandas. E eu me encantei, assim, falei, meu, pô, isso é muito, muito foda, assim. Daí eu comecei a mandar carta para as pessoas desses e mandei para todos, assim, né? Eu tô começando a me integrar ao punk, eu tô me identificando e eu gostaria de saber como faço para ganhar seu material. E aí o pessoal foi mandando e aquilo foi me motivando, né? Aí me motivou a fazer um fanzine. Aí eu criei muitas amizades, né, através das cartas. E eu acho que o, o ponto mais político mesmo da coisa, assim, que eu posso falar que vai ser bem direto, assim, foi quando eu peguei um panfleto dos Execradores. E aí eu olhei, né, tipo, a da bola e tal, falei, nossa, que legal, anarquia, né, vou mandar uma mensagem pra eles, né, mandei uma carta social e falando sobre, né, que eu tinha uma banda de punk rock, tava começando e tal, que eu queria trocar material com eles, né. E aí, se eu não me engano, eu acho que o Paulo me respondeu ou o Josimas me respondeu, um dos dois, assim. E a gente criou essa amizade. E foi muito legal que eles tiveram muita paciência, né? Que era um cara que não sabia nada, né? Daí, esse punk não sabe nada, podia meio que me deixar assim de lado, né? Não, respondeu a carta, mandou um material falando sobre anarquismo, né? E eu achei bem foda. Daí eu comecei a ler aquilo, me encontrei muito naquilo, assim, nesse universo, né, do anarquismo, do anarcopunk ali. E a partir daí eu só fui, meu, respirando aquilo, assim. Aí eu tinha milhares de cartas para responder e entregava a carta todos os dias. Minha mãe ficava chocada que chegava, sei lá, cada 2 dias chegava um monte de carta em casa. E aí eu me encontrei no punk assim, foi dessa forma. Teve uma matéria na Universidade de Maringá falando sobre o movimento punk em Maringá. Daí, cara, não existia um movimento punk em Maringá, um movimento assim, né, unificado ali e tal. Aí, essa chamada meio que foi pegando várias pessoas que eu não conhecia da cidade. Então, foi tratado um encontro numa praça X e todo mundo ia estar lá para falar com essa menina da universidade, né? Essa repórter. E a partir disso aí, saiu num jornal da universidade sobre isso. E a partir da matéria, a gente conheceu essas pessoas que a gente não conhecia, que eram punks também. Aí a gente meio que se uniu, começou a dar rolê junto. Aí eu conheci o Guinho, ele me chamou pra tocar, né? Ele tinha uma banda e tal, daí eu fui lá, aí eu levei a proposta pra ele, olha, eu gosto dessas bandas, eu tenho escutado muito isso. Daí ele, cara, isso é muito legal, ele já conhecia algumas coisas. A gente começou a criar música própria, a gente começou a fazer essa ligação com Londrina, que era a cidade mais próxima, e lá já tinha o Cientista, né? O coletivo Cancocítrico, Desordem e Regresso, que é a banda deles lá.
Na verdade, eu acho que ele já tava com o Hard Money, já tinha acabado o Desordem e Regresso, já tinha começado o Hard Money. E, cara, a gente criou uma amizade fodida e eu acho que o punk mesmo, ele criou uma... Ele criou uma forma ali em Maringá a partir desse momento, a partir dessa interação com Maringá, Londrina e essas cartas. E aí a carta era do Brasil todo, né? Em Maringá começou basicamente com proletas, assim, não existia banda lá, né? Daí eles começaram, eu entrei, comecei a cantar. A partir disso, né, a gente foi amadurecendo as ideias, foi criando fanzine. Aí todo mundo começou, cada um fazia seu fanzine em particular ali, né? Com ideias que tinha, mas acabava sendo a mesma coisa, afinava para a mesma ideia, né? E dos encontros que a gente fazia, né, em algumas praças ali, porque a gente não tinha lugar para se encontrar, a gente sentiu a necessidade de se organizar para fazer algumas coisas em Maringá. Aí eu me lembro que era bem no começo do ano e a gente programou fazer um 1º de maio. Falei, meu, 1º de maio, vamos lá, vamos fazer uma passeata na rua. A gente chamou todos os amigos, né? Até os que não eram punks, nada, ó, a gente vai fazer uma passeata e ela vai ser sobre isso, 1º de maio, dia do trabalho. Vamos lá no shopping. Tinha recém aberto um shopping em Maringá, a gente falou, vamos fazer uma manifestação lá na frente do shopping sobre o dia do trabalho. Aí falou, vamos, cara. Daí a gente fez uma primeira manifestação e repercutiu bem, tinha muita gente, assim, foi bem legal. A gente saiu na rua, na real não foi nem na rua, foi na calçada, foi engraçado, foi tipo uma manifestação na calçada, assim, caminhando e tal, e entregando panfleto para as pessoas, falando sobre o 1º de maio, aquele jeito do tanto de informação que a gente tinha, né, que ainda era bem limitado, né. E a partir desse manifesto, a gente teve muito vontade de ter um coletivo. Daí, cara, vamos fazer uma União Libertária Maringaense, o LM. Aí a gente chamou com esse nome, o LM. E aí com o LM, a gente começou a fazer o contato com os outros coletivos, né? Cara, isso eu acho que formou muito a gente, assim, muito, muito. A ideia da carta, você ter que escrever, você conhecer as pessoas só por carta e já se identificar e começar a trocar essas ideias, sabe? Foi muito importante, muito, assim. E Londrina já estava bem avante disso, então eles ajudaram bastante, né? Mandavam muito material. Foi a partir de Londrina que eu vi o primeiro coletivo que tinha meninas, sabe? A gente não via isso. Em Maringá tinha 2 gurias, o resto era menino, sabe? Isso tudo fazia a gente questionar também, meu, por que, né, que acontece isso, sabe? Então eu acho que esse ponto de ter formado o coletivo, ou a ULM, isso ajudou muita gente a amadurecer em tudo, né? Como coletivo, como pessoa, sabe? Foi através de ter lido os livros, os fanzines que a gente começou a se libertar, questão sexual também. A gente era cheio de travas, né? Não sabia direito, sabe? Não sabia como tratar. Era uma coisa meio tosca, né? Eu não me conhecia ainda como gay, né? Eu não me identificava, não tinha problema nenhum, mas eu não me entendia, né? Então, acho que foi através do anarquismo, através de textos sobre amor livre, por exemplo, que eu comecei a cair minha ficha, né? Sobre sexualidade, gênero, sabe? Então, acho que tudo isso ajudou bastante, assim, bastante mesmo. No começo era mais aquela... eu ficava muito encantado, né? Ir pra Londrina tocar pra gente era muito legal, assim, né? O pessoal tava muito já além ali, né? Muito avante, né? Nas ideias. Fazia com que a gente voltasse muito mais disposto e contente a fazer outras coisas, sabe? Tipo, puta, eles estão fazendo aquilo lá, cara. Vamos seguir nessa linha. É legal o que eles fizeram. Vamos fazer um outro manifesto também, sabe? Motivava muito a gente ir pra fora. Se bem que a gente não foi muito, sabe? A gente só circulava meio na região ali. A gente não tinha esse acesso de ir para São Paulo, de ir para o Rio, por exemplo, ir para fora. Era um pouco mais difícil para nós, assim, né? Devido a não ter grana mesmo, ou, sabe? Não ter como, não ter a condição de ir mais para fora. Nosso primeiro contato com Curitiba foi incrível. A gente chegou em Curitiba, a gente ficou encantado, assim, caralho. Olha o tamanho do moicano daquele cara ali. Olha aquilo ali, né? Nossa, galera velha punk. Olha, tem galera velha punk, assim.
que foda, imagina quanto tempo esses caras não são, né? Então tudo isso motivou muito, foi bem legal. Eu acho que atualmente, conforme vai passando o tempo, né? A gente sempre vai ficando mais... eu sempre analiso, assim, mas eu sempre tento analisar de um modo positivo, assim, sempre tento pegar as coisas mais positivas, assim. A gente fez sei lá, uma turnê no Cerrado. Eu achei muito foda, muito bonita. Acho que nunca mais, a gente tava falando disso ontem até no fest aqui. Acho que nunca mais vou passar por um momento desse, né? De ter uma turnê tão bem organizada e com tanto recurso, né? Mas é outra realidade. Não é uma realidade, sei lá, nossa de Maringá, de fazer um evento lá, por exemplo, sabe? Mas a gente tenta sempre pegar e captar as coisas boas, assim, né? Então, onde a gente vai, a gente tenta mais se identificar e absorver as coisas boas. Eu acho que o principal foi a liberdade sexual, cara. Eu acho que isso foi pra mim, foi muito forte mesmo, né? Não que eu tivesse algum bloqueio, nada com isso, sim. Mas ele foi uma forma muito natural, né? Mas eu acho que pra mim é muito importante falar sobre isso, sabe? É muito importante, porque pra mim foi libertador demais. Então pra mim, hoje tá falando, ter um bate-papo sobre sexualidade e gênero, eu fico imaginando o quão importante é para as outras pessoas também, sabe? Porque parece que não se fala nisso. Então pode de alguma forma ajudar, né? Então eu acho que o fator mais importante no punk pra mim, o que mais me ajudou no punk assim, na minha vida pessoal, foi eu me conhecer e me aceitar como punk e gay, né? Eu acho que o punk me ajudou muito nisso, muito mesmo. Talvez, sei lá, se eu não tivesse encontrado o punk hoje, eu poderia tá casado de fachada, entendeu? Por exemplo, né? Se eu não tivesse conhecido o punk, eu poderia ter uma vida normativa assim, ser um cara machista, sabe? Tá casado enganando minha companheira, né? Não ia ter essa visão igualitária, né? O respeito pelos humanos e não humanos, entendeu? Tudo isso é muito importante, né? Eu me encontrei muito na comida vegana, né? Porque quando eu vi uma banda falar sobre isso, eu nem era vegetariano. E foi num festival em Londrina e cara, o cara foi lá e falou na lata, assim, sabe? Tipo, pô, você ama o cachorro, o gato e come a vaca. Isso aí me fez muito, foi uma coisa muito forte pra mim, assim. Daí eu pensei, cara, faz todo sentido isso. A partir desse momento eu me tornei vegetariano. E a partir desse momento eu vi que o vegetarianismo tinha uma ligação muito forte com tudo, assim, né? Com o anarquismo, sabe? O veganismo tem, né? E então eu comecei a me aprofundar mais nisso, me encontrei na comida. E hoje é minha base, assim, né? Eu faço uma coisa que eu gosto muito, que é cozinhar comida vegana. Eu fico muito feliz de, né, não estar colaborando para a morte dos animais. E eu acho que esse é um dos fatores mais importantes para mim no punk, assim, no anarquismo, no punk, no veganismo, assim. Acho que é o compaixão pelos animais, assim. Sei lá, a música me representa muito também, eu gosto bastante de cantar e de estar no palco, apesar de ser meio tímido, assim, às vezes, mas eu acho que a compaixão pelos animais me prendeu muito, assim. Me prende muito no cenário, assim, no meio.